Saudações a você que acompanha o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje queremos meditar juntos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. É um texto muito significativo no Evangelho de Marcos e muito rico de significados. Mas hoje nós queremos selecionar desses significados um deles, que é o tema da figueira. Primeiro vamos ver a estrutura desse evangelho. Ele é uma espécie de sanduíche, podemos dizer assim. Você tem o tema da figueira que abre o evangelho e que encerra o evangelho de hoje. No meio, nós temos a cena de Jesus, que vai ao templo de Jerusalém e lá vira a mesa dos cambistas e expulsa os vendedores que ocupam o pátio do templo. Nessa estrutura que o Evangelho se apresenta, a cena da figueira ela tem um significado muito importante, porque ela é uma espécie de sinal profético que Jesus realiza, apontando para a realidade que ele vai criticar depois no templo. Então vamos meditar um pouco sobre isso e compreender essa imagem da figueira que o Evangelho nos traz. Primeiro, a figueira é uma planta que tem um significado simbólico muito importante. No livro dos profetas, nós vamos encontrar a figueira apresentada como imagem do povo, imagem de Israel. E as imagens ligadas à figueira são associadas à paz, prosperidade, abundância, bênção. Quando no livro dos profetas aparece a imagem da figueira que murcha e frutos da figueira que morrem, geralmente é associado à ideia do julgamento de Deus sobre o povo. Por isso Marcos, aproveitando essa imagem rica, significativa da figueira, ele, nesta cena, inicia também com a figueira. O que acontece? Jesus está indo para o templo. No caminho, diz o Evangelho, ele sente fome e vê uma figueira. Se dirige até ela e procura frutos entre as suas folhas, mas não encontra. Há um detalhe aqui importante. O evangelista vai dizer que não é tempo de figueira, não é tempo de figos. Então era normal que não se encontrasse frutos. Porém, o evangelho também nos apresenta que Jesus, então ele dirige uma palavra dura à figueira. Ele vai olhar para a figueira e dizer que ninguém nunca mais coma dos teus frutos. Depois dessa cena, nós temos a passagem de Jesus no templo e no dia seguinte, quando Jesus e os discípulos passam pelo mesmo lugar, eles veem a figueira e a figueira está seca, seca desde as raízes. Essa imagem da figueira seca, após a palavra de Jesus, nos ajuda a entender o contexto que o evangelista nos apresenta. A figueira ela é imagem do templo, para onde Jesus estava se dirigindo no primeiro momento. E lá Jesus esperava encontrar frutos, os frutos do reino de Deus, os frutos desejados por Deus. Porém, ele não encontra esses frutos. Então a crítica à figueira, a planta, na verdade é a crítica ao templo. Que diferente da figueira, que não era tempo de figos e por isso ela não poderia jamais dar frutos, o templo deveria dar frutos em todo momento. Porque o templo é a morada de Deus. Então a crítica de Jesus é ao templo e aos líderes do templo. Nem é tanto aos vendedores que ele expulsa do pátio. Esse gesto de Jesus não é porque ele é contra aqueles vendedores que estão ali, ao contrário, era muito comum isso, não só no templo de Jerusalém, mas nos vários templos religiosos de outros povos, o comércio, a economia da cidade girava em torno do templo. O problema de Jesus com essa situação é a exploração dos pobres e a exclusão dos pequenos, que Marcos, então,
traz a crítica de Jesus às autoridades do templo e àqueles que se aproveitam da estrutura do templo para explorar, para oprimir. E como o templo não dá frutos, a palavra que Jesus dirige à figueira é também ao templo. Ou melhor, na verdade é ao templo. Ele deverá secar e ninguém mais irá comer de seus frutos, porque ele não está produzindo frutos. Talvez aqui o evangelista tenha diante dele a queda de Jerusalém. Quando ele está escrevendo o evangelho, ele tem diante do seu tempo, do seu momento histórico, o episódio de Jerusalém sendo destruída e o templo sendo destruído. E por isso o evangelista então afirma que desta figueira ninguém mais comerá fruto, porque ela não produziu os frutos quando foram procurados, quando Deus visitou o templo por meio de Jesus e procurou os frutos, e agora ninguém mais comerá deles. Essa imagem, então, para a nossa meditação de hoje, é um convite também para nós. Porque no final do Evangelho vai falar da fé, que tem que ser capaz de, então, deslocar o lugar onde antes se buscava, na montanha onde está o Templo de Jerusalém, se buscava os frutos, agora a fé deve transportar essa montanha para outro lugar. E o lugar agora é a comunidade cristã. E cada cristão, cada um de nós, é chamado a ser uma figueira que dá fruto em todo o tempo. Porque agora, como discípulos e discípulas de Jesus, nós somos alimentados pela sua palavra, animados pelo seu Espírito, e devemos dar ao mundo a possibilidade de alcançar, de saborear, de se alimentar dos frutos desse Evangelho. Por isso, cada um de nós devemos ser essa figueira frutuosa. Caso contrário, nós também secaremos e murcharemos. Porque se não damos os frutos que Deus nos chama a dar, então nosso testemunho cristão ele não tem sentido. Que cada um de nós possa então, acompanhando esse Evangelho, possamos pedir a Deus a graça de sermos sempre frutuosos na nossa vida e na nossa missão.